Oi, gente, tudo bem? Que maneiro, mais uma entrevista aqui nossa, mais uma vez falando com vocês aí no nosso projeto de Jornada de Profissões. Espero que vocês tenham gostado de todos os outros vídeos e a gente está cada vez mais investindo aqui em buscar profissionais cada vez mais qualificados, diversificados. E hoje a gente vai falar aqui, não sei nem se eu bato continência, se eu não bato, não sei se precisa. A gente vai falar aqui com uma ex-aluna minha, que eu sempre tive certeza que ela ia longe, nunca tive dúvida, apesar dela ter abandonado a turma, porque ela foi para a turma militar, não quis mais ficar na turma normal, e aí acabei dando aula para ela há pouco tempo, mas continuei acompanhando e estou muito feliz com o caminho que ela trilhou, que ela traçou até aqui. Então, sem mais delongas, vem para cá Fernandinha Dias, segunda oficial da Marinha Mercante, que maneiro! Só ligar sua câmera. Olha ela aí. Dá oi para a galera aí. Boa noite. Oi, todo mundo. Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Sei lá qual horário que eles vão ver isso. Boa tarde, boa noite. Nesse mundo aí que a gente está vivendo, sei lá que horas eles vão ver. Fernandinha, vamos lá. Uma curiosidade que eu tinha desde a época lá de colégio, até porque você começou numa turma regular, né, que a gente chama, para prestar concurso civil. Em algum momento você falou assim, vou para a turma IMITA na época, né? Vou lá para aquela turma que o pessoal tinha medo, era a turma, ninguém passa, né? Era isso, né? Era exatamente isso. Você sempre quis ser militar ou em algum momento você quis seguir outra profissão? Como é que foi isso na tua cabeça? Eu não foi sempre não, entendeu? Essa foi uma vontade que despertou mais para o meu terceiro ano. Até então eu não tinha decidido o que eu queria, não tinha uma certeza de nada. E no meu terceiro ano eu conheci a turma IMITA, assim, conheci por conhecer. Alguém comentou, eu me interessei. E aí eu ouvi falar da EFON, então eu comecei a pesquisar sobre a EFON e foi aí que eu me interessei. Mas até então eu não sabia nem o que eu queria. Ou seja, uma galera que está aqui, que não sabe o que vai fazer, está completamente normal e está tudo certo, né? Não tem problema nenhum. É super normal. E aí, vamos lá. Você mudou e começou a estudar matemática pra caramba, física pra caramba, química, Deus me livre, né? Quem não sabe, eu dei muito tempo aula de história, então isso tudo aí para mim sempre foi uma coisa que eu estudei, mas não era uma coisa de aptidão da vida. Como foi para você a rotina de estudo? Quanto tempo você estudava? As matérias eram difíceis? Como é que você se adaptou a isso? Então, duas perguntas. Primeiro, como era a rotina de estudo e como você se adaptou a essas matérias que normalmente são um pouco mais difíceis para a grande maioria das pessoas? Então, a minha rotina de estudo era bem pesada mesmo. Eu estudava de domingo a domingo para passar no concurso e a minha meta era estudar 12 horas por dia. Eita. Então, de domingo a domingo, eu tinha que estudar 12 horas por dia. Eu ia para o cursinho de segunda a sábado, sábado tinha o provão, e no domingo era o dia que eu estudava em casa sozinha e 12 horas por dia. Era essa a minha rotina. Eu montei a minha planilha e eu segui exatamente o que estava escrito na minha planilha do que eu tinha que fazer, né? Então, foi basicamente isso, o que eu precisei fazer para passar. E seguiu esse processo até o momento do concurso? Até o último dia, eu segui o que eu tinha que fazer. Eu sabia, olha, eu nunca tive dúvida. Eu olhava e falava assim, essa menina é organizada. Eu gosto e dá para sentir. Eu sou mais ou menos assim. Eu crio o processo, vou seguindo e me mantenho até conseguir conquistar aquilo. Agora, 12 horas por dia não é uma coisa realmente tão simples de tocar, né? Em algum momento a coisa chega a ficar pesada, né? Mas, assim, como um concurso muito difícil, como a EFON, por exemplo, não tem muito jeito. O caminho é exatamente esse, né? Fazer questão, rever questão, refazer, por aí. O caminho era o estudo. Era praticar para ficar perfeito, né? Tipo, quanto mais eu praticasse, mais eu saberia. Eu resolvia a questão, eu estudava, eu fazia a prova antiga. Eu montei o meu método de estudo mesmo e eu me enquadrei nele e segui a risco que eu tinha que seguir. Mas foi basicamente isso, resolver questão, repetição, 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 até entrar na cabeça, né? Era assim que eu funcionava. Maneiro. E hoje você está na Marinha, segundo oficial, e em algum momento passou na sua cabeça outra força armada ou sempre foi a Marinha desde o momento que você decidiu ir para a carreira militar? Sempre foi a Marinha. Por quê?
Não cogitei para outra, não. Eu acho que eu me identifiquei com a força mesmo. Eu só me identifiquei, por eliminação também, tinha a aeronáutica, tinha o exército, eu me identifiquei mais com a marinha. O uniforme Foi é só branquinho. Que a nem usa guarda muito, branca. né? Acaba nem usando muito, né? Você tá de uniforme? Tá com algum uniforme Eu agora? tô aqui com o macacão da época da escola ainda, da EFON, né? Hoje em Que, dia o meu macacão é outro. que maneiro! Mostra só mais um pouquinho para a gente, se pode. Vou mostrar Caraca, que aqui com o legal. nome de guerra. É o da época da EFON, né? Hoje em dia, no meu trabalho, o macacão é outro, só que eu não consegui trazer para casa. Não, não tem problema. A gente, inclusive, vai saber onde é que ela trabalha, que é muito maneiro. Mas vamos lá. Entrou, conseguiu passar. Aí vem uma outra etapa desesperadora para os alunos, que é passar no teste físico, né? Como é que Teste físico. foi? Você estudava 12 horas por dia. Você se preparou para o teste físico antes ou foi alguma coisa que você fez um sprint final? E como foi no dia do teste físico? Essas duas perguntas aí que são cruciais. O teste físico foi bem desafiador, porque como eu estudava muito, eu não tinha tempo de treinar, eu não treinava, e eu deixei para treinar no meio tempo entre acabou a prova e tem o teste físico. Então, foi basicamente, sei lá, um mês, que eu tinha que correr 2.400 metros, exatamente, e 50 metros de natação. A natação não era um problema para mim, mas a corrida era muito um problema, muito. Eu tive que me esforçar muito para conseguir correr e até, sei lá, faltando 2 semanas eu ainda não conseguia. Eu não conseguia fazer sem parar, eu tinha que parar e dar uma respirada. Mas aí eu entrei em treino, fui procurar equipe de atletismo, eu dei o meu jeito para conseguir fazer o teste físico, mas realmente não foi a coisa mais fácil, não. 2.400 metros em quanto tempo? Oi, não entendi. 2.400 metros em quanto tempo que tinha que fazer? Nossa, em 13 minutos, Eita, 13, 12 minutos aproximadamente, por aí. Hoje em dia eu já até acho que aumentou um pouquinho. E hoje deve ser fácil, né? Tá acostumada, mas para quem não está acostumado a fazer isso falta ar, né? Acaba o ar rapidinho, né? Era muito difícil. E assim, hoje, se você olhasse para trás e fosse falar com a aluna Fernanda que prestou o concurso, não a aluna Fernanda da EFON, você falaria para ela, menina, diminui um pouquinho o estudo e vai treinar, ou você faria igual? Olha, eu teria dividido para passar menos perrengue, né? Eu teria... Imaginei. Pelo menos uma vez na semana, 2 vezes, eu teria melhorado isso aí. Eu estava tão focada no estudo que eu deixei passar um pouco esse lado, mas eu teria dado uma importância um pouquinho maior, sim. Acho importante. Acaba que o concurso são 2 etapas, né? Uma etapa, né, de inteligência, de dedicação, né, de estudo braçal e tal, pedagógico, intelectual, e a outra é uma questão de aptidão física que é necessária para o cumprimento da sua tarefa, né? Exatamente, não adianta passar só em um, não, porque muita gente você vê que passou lá em primeiro lugar, chegou no físico e não passou. E aí não passa de qualquer jeito, entendeu? É um complementando o outro. Caramba, a pessoa passou em primeiro lugar, não passou no físico. E não passou no físico. Meu Deus do céu, imagina isso. Que frustração, né? A pessoa sai dali como, né? Caraca, então assim, é isso que a gente sempre fala para vocês, aqui no Força Máxima, a nossa educação física, quando, né, a gente podia tocá-la do jeito, né, que ela era, enquanto a gente estiver com essa situação difícil, não tem como, mas a nossa educação física é focada na preparação do concurso. Então, as nossas turmas militares têm uma educação física diferente. A gente prepara o aluno dentro daquilo que os concursos exigem. Mas, basicamente, existe ali, né, uma interseção entre eles, né? Muda um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? Mas existe uma base ali, então a gente trabalha em cima dessa base, justamente para que não aconteça isso, né? Passar em primeiro lugar e não conseguir entrar por conta do teste físico, eu não quero nem imaginar. Eu te confesso que carreira militar nunca foi a minha praia, acho que eu não tenho nem tamanho para entrar em nenhuma força armada, mas eu tenho muita admiração e tenho certeza que a parte física é importante, então, por favor, você que está estudando,
se dedique à parte física para não passar pelo perrengue que a Fernandinha passou. Deu tudo certo no final, Deu tudo certo. mas poderia não ter dado. Mas pode ser melhor, né? Não tenha dúvida, né? E aí você entrou, beleza, passou por todas essas etapas, e aí você entrou. Entrei e comecei a estudar. E aí? Era o que você imaginava ou completamente diferente do que você imaginou? Olha, assim que eu entrei, eu passei pelo período da adaptação, né? Que foram 3 semanas sendo adaptada, então ali foi bem intenso. Eu duvidei muito se era onde eu queria estar, se... Eu tive minhas dúvidas, sim. Por uns momentos eu cheguei a bombear, assim, mas balançar, assim, né? Se era, se não era. Mas aí eu falei, vamos ver se é, porque eu estudei muito, eu não posso largar agora. Aí, depois do período de adaptação, continuou sendo um período difícil, porque eu comecei a morar longe de casa, fui morar na Marinha, né? Então, tipo, eu ficava bem distante da minha família. Mas tudo é adaptação, né? Tudo é você se acostumar com o lugar que você está. E depois de um período eu tive certeza, e agradeço por eu ter insistido, porque eu tive certeza que eu estava no lugar certo. Porque antes de ficar esse tempo distante da família, nunca tinha passado tanto tempo distante assim, de pai, mãe, enfim, né? Não, ter morado longe, nunca tinha morado longe. Assim, foram 3 anos morando fora da minha casa, então isso foi um choque, sim. Chegou a ser um choque, mas depois fui me adaptando, né? E acaba que você morando em outro lugar tem tarefas, tem obrigações, tem horário, e não tem aquela Muitas. e não tem aquela compreensão que o pai e a mãe têm com a gente, com as coisas que a gente acabou não fazendo, enfim. Sim. Eu não vou entrar no mérito das dificuldades internas por uma questão, né, de ética, mas a questão de um choque entre aquilo que é minha vida, a vida do outro, a vida do outro e a vida militar foi mais basicamente o que fez com que você bambeasse. É basicamente por aí? Isso, exatamente. Foi o choque de sair de casa e morar num outro lugar, com outras pessoas, sendo cobrada. Isso me causou um choque, sim. Bom, e dentro da academia, né, dentro ali da iPhone, quais as maiores dificuldades que você enfrentou além dessa? Era uma questão mais de convivência com as pessoas ou das disciplinas em si, né? Ou até das cobranças, ou qualquer outra que você tenha imaginado? Não, conviver com pessoas nunca foi um problema para mim. Eu sempre me dei muito bem, não tive problema com isso. Eu tive problema assim no início com algumas matérias que foi bem desafiador, assim, tipo, foi bem difícil porque veio muita matéria nova, muito cálculo, muita física, e aí tive uma certa dificuldade, sim, mas deu tudo certo. Mas a maior dificuldade foi nas disciplinas, com pessoa, com horário, com seguir ordem, isso não foi um problema para mim, não. Ou seja, a cabeça mais ou menos já estava alinhada ao que você estava preparado. Então, basicamente isso. Você quer seguir essa carreira militar, pesquise, identifique, veja, porque tem que estar com uma cabeça alinhada para tentar se preparar mais ou menos por aquilo que vai vir. Você não vai se preparar só vivendo, né? Mas, basicamente, você precisa ter isso. Agora, para as disciplinas não tem como, a não ser estudar aqui fora e ter um background maneiro para enfrentar. Aí, como é que é a questão de realmente de curiosidade, talvez seja deles também, mas é a minha, com certeza, qual é o momento em que você escolhe o que você quer fazer? Porque as pessoas acham assim, carreira militar, o que eu sou? Eu sou militar, né? Mas militar tem uma profissão dentro da Força Armada, ele tem um trabalho, ele exerce uma função. E aí, com certeza, devem ter caminhos diferentes para as pessoas ali dentro, né? Que a pessoa pode escolher diversos caminhos. Onde e como a pessoa escolhe, qual foi o caminho que você escolheu de trabalho para a vida? Bom, lá na EFON eu tinha 2 opções. No meu primeiro ano de EFON, eu tive 2 opções, que era escolher entre máquinas e náutica. Porque na Marinha Mercante é diferente da Marinha de Guerra, né? Então, para a profissão que eu ia seguir lá na frente, a minha opção era máquinas e náutica. E eu escolhi máquinas. No meu primeiro ano, eu já escolhi máquinas. E
E do segundo para o terceiro ano, eu fui tendo matérias mais específicas da minha escolha, né? Quem escolheu náutica foi dividido, tinha matérias diferentes, e quem escolheu máquinas eram outras matérias e outras aulas, outros laboratórios. E eu escolhi máquinas. E, basicamente, qual é a diferença entre máquinas e náutica para que a galera possa ter um insight desde agora, por exemplo? Deixa eu tentar explicar. O que pudesse. E basicamente você estuda para virar comandante do navio, né? Tem alguns processos. Primeiro você vira DPO, depois você vira primeiro, imediato, e aí você chega a comandante. Por tempo, por experiência, né? E aí você chega a um nível máximo que é ser comandante do navio. Na parte de máquinas, a gente trabalha com toda a parte operacional do navio. Então, a gente trabalha lá na parte de baixo mesmo do navio, né? Na praça de máquinas, no controle dos equipamentos e tudo mais. E aí também tem as suas hierarquias, né? Que é segundo oficial de máquinas, primeiro oficial de máquinas e chefe de máquinas. É basicamente isso, né? Uma coisa bem diferente da outra. Caramba, tá ali tocando o rumo do navio, o outro faz com que esse navio consiga chegar a esse rumo para que a coisa aconteça. Né? Que maneiro. Isso. Uma vez, eu fiz 2 vezes, na época que podia, cruzeiro, e lá em cima do cruzeiro, eu ficava imaginando qual é o tamanho do negócio lá embaixo para fazer isso aqui rodar. Né? Para fazer funcionar, né? E quem viu o Titanic, né, esse filme, viu que, né, obviamente, lá na virada do 19 para o 20, as máquinas mudaram muito, era a vapor, mas já era um negócio enorme. Imagina um transatlântico daquele, né? Eu ficava só pensando assim, cara, que esse negócio falha, faz o quê? Como é que esse negócio parou no meio do mar? Acontece o quê? Então, assim, bizarro. Bom, e você escolheu máquinas, beleza. Hoje você trabalha onde? Que tipo de máquina você opera? Você trabalha em navio? Fala para a galera onde você trabalha e o que você faz lá dentro, se você puder falar. Então, eu trabalho em navio offshore. Então, eu trabalho em navios que fazem perfuração do petróleo. E eu trabalho na parte de máquinas, então eu sou responsável pela parte da condução da máquina, dos motores, bombas, toda a manutenção. Sou responsável por essa parte daí, tipo, a parte que fica onde a maioria não vê, né? A parte de fazer funcionar, que dá movimento ao navio. É basicamente isso a parte que eu faço. Navios perfuradores de petróleo, como se fosse... É diferente de plataforma ou tem alguma coisa parecida? A plataforma ela faz a perfuração, né? E o meu navio, que foi o que eu estou trabalhando, que é o PLSV, ele lança a linha para a plataforma. Ele suga aquilo que foi perfurado, basicamente. Basicamente. Estou tentando trazer aqui em miúdos para ficar fácil para a galera. E você faz viagens ou você fica fixa em algum lugar com esse navio? Normalmente a gente fica, por ser offshore, né? Aqui no Brasil, a gente fica muito ali na Bacia de Campos ou na Bacia de Santos mesmo. A gente não vai para fora, não. Para fora do país, não. Fica rodando Campos Santos ali, retirando das plataformas de acordo com a demanda que é colocada. Maravilha. Bem perto da plataforma. Bom, se você trabalha num navio, você deve ter passado perrengue, né? Ou alguns, né? Principalmente se tratando de um navio, né, que retira petróleo, enfim. Tem algum perrengue que ficou na tua cabeça aí nesse tempo que você trabalha, que dá para contar para a gente? Ai, meu Deus. Perrengue, assim, de passar por uma situação complicada de acontecer alguma coisa, eu ainda não vivi. Espero também não viver. Que bom, tomara. Bom. Até porque tem pouco tempo ainda, né? Não vivi. Mas perrengue mesmo é ficar longe, é conviver assim com a distância, mas tudo que não dê para tirar depois de um tempo, né? Tirar de letra. Agora, perrengue com alguma situação... Tempestade ainda não pegou? Nada disso. Até porque não vai para alto mar, né? Então é mais tranquilo, mais ou menos por aí. Né? Tem alto mar, mas fica ali cercado na plataforma e, tipo... O máximo que teve foi agora nesse embarque que aconteceu um blackout, tipo, teve um apagão geral no navio. Eita!
foi o maior perrengue assim que eu presenciei, né? E aí a gente teve que sair correndo, modo de falar, tá? Correndo para atuar, né? Correndo para atuar, para resolver o problema, para o navio não ficar parado, né? Para a gente não ficar sem nada. A gente tem que voltar à operacionalidade do navio, mas tirando isso, não teve, não. Graças a Deus foi só isso aí, ficou tudo sob controle também. E, assim, basicamente deve ser uma operação tensa, né? Porque qualquer vazamento causa um problema seríssimo para a empresa, né? A questão ambiental. Então, assim, deve ser uma operação que, antes de começar, deve ter 1 milhão de coisas para fazer, até falar, vai lá, aperta o botão aí para começar, né? É mais ou menos por aí. Tudo bem pensado, né? Tem um monte de gente, profissionais diferentes, trabalhando ali para que aquela coisa, todo mundo dando o seu ok no seu setor, para que a coisa funcione, né? Exatamente isso. Eita, eu fico imaginando. Então, assim, é isso que é legal da profissão. Você fala, e todo mundo que passou aqui nesse nosso programa fala com muito brilho no olho do que faz, né? Eu não opero nada, mas o que eu faço é um negócio que eu faço com um carinho muito grande, mais de 20 anos, ajudando pessoas a conseguir conquistar o que quer. Então, por exemplo, você passou pela minha vida, então ver você bem, feliz e com brilho nos olhos falando do que você faz é muito gratificante. Você também, assim, é um momento que a operação hoje acabou, deu tudo certo. Poxa, agora eu consigo dormir com tranquilidade porque eu fiz o meu trabalho e eu estou 100% satisfeito. Então, mais uma vez, gente, seguir aquilo que o seu coração está pedindo, porque a questão financeira ela é algo que vem de acordo com a sua satisfação, né? Porque se a gente faz, imagina, você fica quanto tempo você fica embarcada e quanto tempo você fica fora, normalmente? A escala é 28 por 28, são 28 dias embarcada e 28 dias em casa. Imagina você ficar quase 30 dias, um mês inteiro praticamente fora de casa, tem que amar. Se não amar, se não fizer com carinho, né? Não tem, é impossível, né? Fernandinha, chegamos ao final, foi maravilhoso, muito, muito, muito obrigado mesmo por você abrir um pouco da sua vida e assim, se despedindo dele, só não vai embora que eu quero me despedir de você quando a gente fechar, mas qual a mensagem que você daria para eles hoje que estão estudando? Qual o conselho que você daria para eles que estão estudando para chegar onde você chegou? O meu conselho é disciplina e foco, sempre. Você tem que ter um foco do que você quer e ter disciplina para ir atrás desse foco, né? Então, tipo, é estudar, é abrir mão quando tem que abrir, é deixar de sair quando tem que sair e ir atrás. Vai atrás, segue o que o teu coração tá mandando, que não tem erro. É focar, estudar e dar certo. Esse é o maior segredo, né? Que maneiro, muito maneiro. Fernanda, maravilhoso. Obrigado mais uma vez. Gente, não deixe de acompanhar os próximos, tem muita coisa ainda maneira vindo e vídeos e entrevistas tão maneiras quanto essa. Beijo, Fernanda. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.